Olá, família do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos para o resumo rapidamente do eclipse e as imagens fantásticas desse eclipse lunar que aconteceu no dia 26, desse mês de maio. Bom, vamos lá. O eclipse ele foi visto nessa faixa branca do mundo e no Brasil ele foi parcial, sendo que na faixa mais escura não foi visto. O eclipse começou às 6 horas e 47 minutos, horário de Brasília, e teve seu ápice às 8 horas e 11 minutos aproximadamente, e durou aproximadamente 14 minutos. Pois é, então foi um eclipse que a duração não é muito grande, mais um espetáculo da natureza. A gente vê a transformação da Lua, né, desde aquela Lua cheia, toda bonita, brilhante no céu, ainda foi uma superlua, então foi um eclipse lunar, né, de uma superlua. E o que acontece? O eclipse lunar total ele ocorre quando a Lua ela passa no cone de sombra da Terra. Então, passa para uma região chamada de umbra, fazendo com que ela tome uma aparência avermelhada. E essa aparência avermelhada é justamente porque os raios solares eles cruzam a atmosfera da Terra, fazem refração, difração e espalhamento. Essas três que ocorre, né? O espalhamento, o vermelho é a que menos se espalha, então fica na parte interna, fazendo com que o cone de sombra, né, como só é uma fonte extensa, essa umbra, né, no caso, ela torna-se a Lua um pouco avermelhada, um tom avermelhado alaranjado. Tá? Então, a penumbra é a região parcialmente iluminada, ou seja, é a região onde ocorre os eclipses, né, que não são totais, eclipses parciais. Tá? Então, no caso, o que aconteceu hoje, a Lua passou sobre o cone de sombra da Terra, teve sim o eclipse total, não foi visto do Brasil, mas aqui no canal você não perde nada, tá certo? Então, gosta desse tipo de conteúdo? Vem comigo que eu vou lhe mostrar, que vocês vão ver esse eclipse, né, no resumo, né, rapidamente, que vocês viram, mas vocês vão ver as imagens, as belas imagens, na transformação da Lua, né, da Lua brilhante para esse eclipse, dessa Lua avermelhada, tá certo? Então, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Fique com essas imagens lindas da nossa Lua.